que é a frequência da cura. O tema da nossa mensagem hoje é a frequência da cura. Diga assim, a frequência da cura. Mas como assim? Como podemos falar de frequência, de cura? Sim, iremos descobrir isso hoje navegando na palavra de Deus. E nós vamos voltar para a origem, nós vamos voltar para o começo. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, verso 2. Diz assim: era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele movia-se, em outras versões vai dizer, ele pairava, né, sobre a face do abismo. Então, Deus está o tempo todo se movendo e querendo trazer para nós um movimento, uma frequência de algo que nós, de fato, necessitamos e desejamos da parte dele, tá? O ser humano é desenhado biologicamente e espiritualmente. Eu quero dizer para você que o ser humano, nós, seres humanos, tá? É desenhado biologicamente e também espiritualmente. Então, precisamos biologicamente de alimentar-nos, tomar água, comer, mas espiritualmente, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava falando do homem, do ser humano que é espiritual. Então diga assim, eu sou biológico e eu sou espiritual. Então você precisa entender isso, tá? Então, quando a nossa fé toca ao Senhor, ocorre uma transferência, diga assim, uma transferência, onde há uma cura em nosso interior. E eu oro para que Deus toque você nessa noite, para que essa transferência, essa frequência seja estabelecida, porque quando nós perdemos a frequência, tudo fica prejudicado. Apesar de vivermos numa geração tão conectada, isso não tem nenhum problema quanto a isso, quanto mais termos precisão nas comunicações, mas isso acelera os processos, a burocratização das coisas. Isso é bom. Eu gosto de tecnologia. Quem gosta? Eu gosto do avanço da comunicação. Mas, ironicamente, nunca estivemos tão desconectados do nosso Criador. Vivemos numa geração que está tão conectada, pastor Valdemir, mas tão conectada hoje. Todo mundo aqui está com seu celular conectado numa rede de dados, numa rede de Wi-Fi, porque nunca vivemos tão conectados. Saímos daqui, entramos na nossa casa e já nos conectamos no nosso Wi-Fi. Estamos conectados. Vivemos conectados. Não é? Ninguém vive sem conexão. E aí, mais ironicamente, nunca nos vimos tão desconectados de Deus, do Criador deste mundo. Então surge aí uma ansiedade crônica, um esgotamento. Aí surge aí numa sociedade insônias, sintomas que, por causa da falta de sintonia com o Criador, os ruídos, eles vão ali adentrando os nossos ouvidos, os ruídos do medo, tá? Os ruídos das ansiedades, das preocupações. O fato é que perdemos a conexão com Deus desde o Éden. Quando Deus estabelece ali uma conexão com Adão e Eva e diz, olha, eu venho falar com vocês ao cair da tarde, eu venho ter com vocês
E quando o pecado entra, eles comem do fruto proibido, eles desobedecem a Deus. O Senhor os visita naquele instante, e naquele instante o pecado faz separação dos nossos pais, Adão e Eva, de Deus, os primeiros da criação do mundo. E aí descobriu-se, irmãos, que daí por diante o homem viveu desconectado de Deus. Mas é muito importante descobrirmos que a oração nos conecta novamente a Deus. Amém? A oração nos permite aliviar, nos permite conectar, nos permite regenerar, nos permite trazer e acessar uma paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque fomos criados para nos conectarmos com o nosso Criador. E aí veio o pecado e nos afasta de Deus, afastou Adão e Eva, e daí os seres humanos todos vieram a buscar esse preenchimento desse vazio nos vícios, no sexo desenfreado, nos prazeres deste mundo, na busca incessante pelo dinheiro, e daí se esqueceram de se comunicar com Deus. Então eu quero dizer para você, nessa noite eu tenho uma palavra para você. Deus quer restaurar essa frequência. Amém? Deus quer restaurar essa frequência. Diz o texto que a terra estava sem forma e vazia, e as trevas haviam sobre a face do abismo. E no hebraico a palavra, tá? Ali, quando o Espírito de Deus pairava, é a palavra Hashef. Essa palavra Hashef significa uma ave que voa sobre os seus filhotes. Uma ave que voa ali protegendo sua ninhada. Essa palavra, ela é aplicada como que se o Espírito Santo de Deus estivesse ali protegendo o projeto de Deus. Então eu creio que há Hashef para você. Eu creio que nesta noite o Espírito de Deus, ele está protegendo o projeto de Deus na tua vida. Porque assim como a terra era sem forma e vazia, havia uma deformidade ainda. Diga assim, não havia forma, só havia escuridão, não havia clareza. Mas o Espírito já estava ali, Hashef, diga Hashef. Ele já estava pairando, ele já estava protegendo o caos. Você já viu muitas pessoas que se converteram, mas quando entregaram sua vida para Jesus, falaram o seguinte: mas eu já via Deus na minha vida muito antes. Era Hashef. Amém, queridos? Era Deus já atuando no caos da tua vida, da tua história. Mesmo antes de você ser o que você é hoje, de ter o entendimento que você tem hoje, de talvez ter a clareza do que você tem hoje. Pode deixar, tá? Eu fico querendo cantar essa música aí que tu tá cantando. Mesmo você não tendo esse entendimento naquela época, mas já Hashef, ele pairava como uma ave protegendo o projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Quantos creem nisso nessa noite? O Espírito Santo de Deus já estava protegendo. O Espírito Santo de Deus já estava pairando, esperando somente uma voz. E a voz que veio quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo foi: haja luz. E ele já estava ali protegendo o projeto. Ele já estava protegendo o projeto. Deuteronômio 32, verso 11, diz assim: como a águia desperta de sua ninhada voando, Hashef, sobre seus filhotes, o
o Espírito de Deus estava emitindo uma vibração de vida. O Espírito de Deus estava ali emitindo uma vibração de vida. Ele transfere uma energia, uma proteção que nutre e prepara o escuro para receber uma ordem da parte de Deus: haja luz. Então tem muita gente aí, viu, gente? Cuidado, porque você pode estar julgando alguém que está no mundo, que está no pecado, que está ainda cego, mas você pode estar falando de alguém que Hashef já está atuando na vida dele. E você não sabe. Por isso que uma das coisas que mais a Bíblia proíbe é de julgarmos uns aos outros. Amém, queridos? Porque Hashef já está protegendo. Amém? Você não sabe porque Hashef já está ali. Ele já está voando. O Espírito Santo de Deus já está voando como um pássaro, protegendo o seu ninho, está protegendo ali aquilo que vai receber uma palavra. Tem pessoas que estão sendo preparadas por Deus, na tua casa, na tua história, na tua família. Por isso que você precisa declarar a salvação da tua família. Por isso que você precisa declarar: Senhor, assim como o Senhor pairou, amém? Assim como o Senhor pairou sobre o caos, lá no Gênesis, você vai ter que declarar essa palavra. Depois você escuta essa mensagem e anota essa instrução. Assim como o Senhor pairou na face do abismo, na escuridão do caos, quando a terra ainda era sem forma e vazia. Tem gente que ainda está vivendo assim, sim ou não? Está vivo, mas parece que está morto. Não tem vontade, não tem vida, não tem energia para nada, a não ser para abrir uma garrafa de cerveja e beber, ou para pegar um cigarro de baseado, ou para arrumar um próximo caso. Vivendo uma vida desenfreada, tentando preencher um vazio que, na verdade, Hashef, o Espírito Santo de Deus, está já preparando uma palavra. Está preparando ele. Aleluia, querido. Recebe essa palavra na tua vida, na tua família, na tua casa. Diz assim: Hashef, prepara lá minha mãe, prepara meu pai que ainda não te conhece, prepara meus irmãos que não te conhecem. Vai pairando sobre o caos da minha família, sobre aquele irmão meu que está nas drogas, sobre aquela minha mãe que está cega no pecado. Vai pairando ali, Hashef, vai parando ali sobre aquele caos. Vai pairando, porque veja, a terra era sem forma e vazia. Diga assim: a terra era sem forma. Ah, mas está fraco. Diga assim: a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus, Hashef, ele já estava como uma águia, protegendo os seus filhotes. Ele estava protegendo uma massa escura, informe, sem projeto aparentemente nenhum. A terra era sem forma e vazia. Você está entendendo o que aqui o Espírito Santo de Deus está falando para você? Ele está dizendo que vai pegar o que não tem forma e que está vazio e que não tem propósito, e ele vai liberar, num dado momento, ele vai liberar uma palavra. Ele vai dizer assim: haja luz. E essa palavra haja luz é a palavra hayá, outra palavra do hebraico. Por isso que eu digo a você: faça o curso de teologia, seja uma igreja preparada, se inscreva no nosso curso de teologia. Hayá, diga hayá. Porque é quando a palavra hayá é a palavra que vem da origem do hayá, o dia, a luz que vem pela manhã, a luz que vem da escuridão para a luz. O Senhor chamou: haja luz, hayá. E aí naquele instante, hayá é como a vida. Quando um bebê está no ventre e ele nasce, nós dizemos o quê? Aquela mãe deu a luz, hayá. Vai chegar um tempo na tua história que o Senhor vai dizer assim: hayá, haja luz, haja luz. Vai chegar na tua família, vai chegar no teu casamento, vai chegar no tempo da família na graça. Haja luz. Vai vir luz em meio à escuridão. A terra sem forma e vazia.
Tem períodos que a igreja fica assim, fica meio sem forma e vazia. Sim ou não? Não tem problema, enquanto a terra está sem forma e vazia, enquanto a igreja está sem forma e vazia, enquanto você está se sentindo sem forma e vazio, Raiá, ele está preparando uma palavra. Tá? Então, ele está preparando, ele está pairando, preparando a massa escura, sem forma e vazia, para receber o poder de Deus. Ah, querido, como essa exegese, eu sou apaixonado por ela. Como é profundo entender que Deus, ele age. Em Deuteronômio 32, verso 11, como a águia desperta a sua ninhada voando. Essa palavra voando é movendo-se. Voando, Rachef, sobre seus filhotes. Ela está ali voando sobre seus filhotes. E eu digo para você, isso tem um sentido, de que Deus está protegendo o projeto dele. Diga assim, eu sou projeto de Deus. E Deus está protegendo o projeto dele. Diga assim, a minha família é projeto de Deus. E Rachef, ele está pairando. Ele está pairando. Ah, tem gente que está pensando que pode fazer o que quiser, beber, fumar, se prostituir, mas Rachef está ali. Ele só vai até onde Deus vai permitir. Vai chegar um momento que Deus vai puxar, nem que seja no último minuto do suspiro de vida dele. Vai chegar no último minuto. Mas ele está fazendo. Ele está protegendo o projeto dele. Dentro da história da teologia bíblica, não fomos criados para viver no ruído. Não fomos criados para viver no ruído. Veja, ninguém gosta de ruído. Quem gosta de ruído? Alguém gosta de um som chiando? Quando você está sintonizando o rádio, Neto, você faz logo o quê? Procura logo sintonizar. Porque é chato. Chiado é horrível. Me lembro quando em casa, né, há 30 anos atrás, eu sou novinho demais, minha mãe ligava o liquidificador e aí o desenho ia para o espaço. Porque quando ela ligava o liquidificador, vocês que são da era digital aqui não sabem o que é isso, né? TV digital, de LED, Full HD, conectada lá no YouTube, não sabe o que é isso. A gente faz um suco e tal, não atrapalha nada. Mas no nosso tempo, querido, a gente ficava gritando para a manhã desligar logo o ventilador, o liquidificador. Desliga logo, desliga logo. E quando ela ficava ali fazendo os temperos e, né? E, pum, eu me recordo somente da zoada, do ruído, da chiada, a televisão chiava, tudo chiava. Irmãos, aquilo me traumatizou. Estou falando para vocês até hoje, porque aquele chiado, né? Aquele chiado traumatiza qualquer um. Como a infância é uma estrada que a gente caminha para a vida toda, eu lembro disso até hoje. E quando o Caleb está na sala e eu estou fazendo um suco para Caleb, eu digo, olha para aí, bem-aventurado és tu, que nem sofre, né? E ele ainda reclama, pai, está muito alto esse liquidificador. Eu digo, olha para aí, porque não fomos criados para o ruído, fomos criados para estar em sintonia com Deus. Por isso que você não gosta do ruído, por isso que você não gosta do chiado, por isso que você não gosta nem da sua voz rouca, você gosta, nem de ouvir a voz rouca de ninguém você gosta, porque você não foi criado para o ruído. Você foi criado para estar numa sintonia perfeita. O homem caminhava com Deus e na viração do dia, né, o Senhor vinha e falava com ele, havia uma conexão. Como é que está a tua conexão com Deus? Como é que está a tua conexão do Deus ao virar do dia? Como é que está a tua conexão do Deus? A queda veio e quebrou a sintonia. A queda veio e quebrou. O pecado introduziu uma interferência. Uma interferência é o que existe num intervalo de uma sintonia. É o que impede uma sintonia. Quais são as interferências que está impedindo você de ouvir a voz de Deus, de sonhar os sonhos de Deus, de declarar a palavra de Deus na tua vida? Quais são as interferências? Quais são as interferências? É urgente que você identifique isso. E desde então, desde a história da humanidade, o coração dos homens vive inquietos.
tentando voltar à frequência original, buscando alívio em ídolos, amando pessoas em vez de amar o Criador, adorando pessoas em vez de adorar o Criador, buscando vícios, entretenimento, que não pode curar essa ferida da falta da comunicação. Então, Agostinho, um dos grandes filósofos do primeiro século, ele diz assim: olha, há uma falta de sintonia no homem para com Deus. Fizeste-nos para ti, Senhor, ele vai dizer, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então, fizeste-me para ti. Você pode dizer: Deus, tu me fizeste para ti. Por isso que o nosso coração anda inquieto. Blaise Pascal vai dizer assim: há um vazio como um formato de Deus no coração, no peito do homem. Há um vazio em formato de Deus dentro do homem. Calvino vai dizer que há um senso de divindade dentro do homem. E o ser humano vem, com uma fábrica de conexão dentro dele, que precisa ser conectada com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Você precisa notar quando você está ouvindo muitos ruídos. Cuidado que o diabo, ele é especialista em cortar a tua comunicação com Deus. Porque enquanto Rachef está pairando, protegendo o projeto, está ali criando aquele ambiente de proteção, está transmitindo aquele calor para os seus filhotes, aquela frequência, aquela conexão, o diabo vai tentar quebrar esta conexão. E foi isso que ele fez com Adão e Eva. Quando o Senhor os visitava, o diabo, no intervalo, chegou com uma sugestão. Não é bem assim. Deus está sendo muito extremista. Não é assim. Certamente você não vai morrer se você comer do fruto proibido. É o famoso: para que tudo isso? Para que orar tanto? Para que vir para a igreja todos os domingos? Podia ser um não? Para que entregar a 10ª do que ganha, dar uma oferta voluntária, cuidar da igreja, manter os obreiros, a obra do Senhor, abrir novas igrejas? Para que aquela não está bom? Para que você se envolver tanto? Para que você estar nos cultos da semana, no domingo? Para que ler a Bíblia em casa? Você já ouviu o pastor pregar? Para que agora tu vai ficar sem comer, abrir um jejum? Para que tudo isso? Não precisa de tudo isso. Está com medo de perder a fé? Isso são interferências que vão atacando a nossa mente. E eu e você precisamos estar conectados com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. C.S. Lewis vai dizer assim, ele resumiu esse assunto dizendo assim: Deus é o combustível do nosso espírito e fomos criados, desenhados para queimar esse combustível. Deus é o combustível que nós precisamos e nós somos o motor que queima este combustível. Por isso Jeremias disse: eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Ele estava falando isso quando, frustrado pelas diversas pregações que fez e pela tamanha oposição que havia contra a palavra de Deus, ele não via sucesso no seu ministério. E ele disse: Senhor, o Senhor me enganou, mas ao mesmo tempo ele disse: há um fogo no meu peito que não me dá descanso. Eu queimo o combustível divino, que é a presença do Senhor na minha vida. Tem um louvor que diz: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Então você é o motor que queima o combustível divino. Tem um louvor que diz assim: o meu combustível para continuar. O Senhor é o meu combustível para continuar. O Senhor é o teu combustível? Tu tem se alimentado dele? Tu tem abastecido? Esse momento é hora de abastecer. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Graças a Deus temos o YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Compartilhe para sua família. Escute essa mensagem amanhã novamente. Medite nela profundamente. Eu quero dizer para você que o Senhor prepara o ambiente do milagre. Hashef, Ele prepara o ambiente do milagre. Então existe uma necessidade nossa, da humanidade, de voltar a se comunicar com o Criador. As pessoas tentam, através da natureza, através de consultas a espíritos, para tentar se aproximar de algo superior. As pessoas tentam de diversas formas, mas uma maneira pela qual o Senhor deixou estabelecida foi a oração. A oração não é para a gente pedir coisas para Deus, mas sim para nos comunicarmos com Deus. Amém? Porque Deus já sabe de tudo que você precisa, Ele só quer conversar com você. Deus já sabe de tudo. Jesus disse que antes que saia a palavra da nossa boca, Ele já conhece. Amém? Ele diz assim, Mateus 6, verso 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. E qual é o pai que, sabendo do que o filho precisa, se pedir um pão, vai lhe dar uma cobra? Ou se pedir uma carne, né, vai lhe dar uma cobra? Se pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? O Senhor conhece o que nós necessitamos. Uma oração é para restaurar a nossa frequência com Deus. Amém, queridos? Não use a oração para determinar as coisas para Deus. Deus, eu estou aqui para reivindicar. Tá? Eu estou aqui para dizer... Eu quero, né? Não. Nós vamos cantar um louvor, não sei se vai dar tempo, mas tem um louvor que diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. A oração é para nos aproximar de Deus, é para nos conectarmos a Deus. A neurociência moderna vai dizer que quando nós oramos, o nosso córtex frontal é ativado e nos permite desligar das distrações deste mundo. Então, há um foco imediato. Quando você ora, você se desliga das distrações deste mundo. Há algo muito interessante. O foco aumenta. Quer ter foco em Deus? Quer ter foco mais em Deus? Quer estar focado nos céus? Ora mais. Fala mais com Deus. Então isso é muito precioso. Tá? O alarme desliga. Diga assim, o alarme desliga. A nossa amígdala cerebral, o que está no centro ali do medo, da ansiedade, reduz drasticamente sua atividade. O cortisol do estresse cai. Isso são estudos, irmãos, de neurocientistas que ficaram supervisionando o cérebro humano quando as pessoas praticavam a oração. Então, o cérebro, ele vai ali entrando no modo de desaceleração. Quem está vivendo com a mente acelerada? Mente acelerada, cheia de coisa. Falta de oração. Coloca teu joelho no chão. Porque a ciência diz que quando você ora, sua amígdala cerebral desliga. Você entra num modo de calmaria. O medo, a ansiedade reduz drasticamente. Isso é estudo científico, tá, queridos? Isso aqui não é Bíblia, não é fé, não é Calvino, não é Lutero, não é Wesley. É ciência. Se você não acredita em Deus, isso aqui é ciência. Feito com pessoas que estavam orando. A frequência muda. Diga assim, a frequência muda.
O cérebro acessa as ondas teta. Essas ondas tetas, elas promovem uma regeneração no nosso coração, que entra em perfeita coerência com o nosso cérebro. Quando nós oramos, o nosso cérebro emite ondas de 4 a 7 megahertz, ou hertz, que ali vai fazer uma perfeita conexão com o nosso coração. Então, há uma frequência da parte de Deus, porque fomos criados para estarmos conectados com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, Deus é uma força, uma energia poderosa, mas uma pessoa que está ali nos protegendo, tá? Como Rachef, como uma águia que voa, protegendo e desejoso de que nós cresçamos nele, voltemos a estar conectados nele, voltemos a estarmos ligados em Deus. Então, Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 45, viveu algo extraordinário. Ele viveu na prática um momento no seu ministério de alguém que ousou tocar nele. A mulher disse assim: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Mas eu pergunto a você, o que tem num tecido? O que acontece se eu tocar na sua camisa? O que acontece se você tocar no meu terno? Mas por que aquela mulher disse, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada? Porque ela declarou, ela pensou e ela declarou, ela teve fé, diga fé, para ver o milagre dela realizado. Ela não duvidou, ela disse, talvez se eu fizer, não, ela disse, se eu tocar, eu ficarei curada. E ela toca, e Jesus para numa multidão frenética, que havia ali muitos ruídos, muita gente tocando em Jesus, e Jesus diz, não, quem me tocou? Pedro disse, Senhor, há uma multidão te apertando aqui, é muita gente, é um alvoroço muito grande, um empurra-purra muito grande, mas Jesus disse, não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu uma frequência de poder e de cura. Alguém fez algo extraordinário aqui. Alguém tocou em mim de maneira sobrenatural. Então, irmãos, com isso eu aprendo que não é só sobre Jesus tocar em mim, mas é sobre eu tocar em Jesus. E eu pergunto a você nessa noite, como você está se aproximando de Jesus? Como você está dizendo para Jesus? Porque Ele já é o milagre. Ele já é tudo que nós necessitamos. E você precisa dizer assim, eu vou a Jesus, e esta causa será resolvida, em nome de Jesus. Eu vou a Jesus, e eu vou ser curada. E Jesus para e diz, sentir que de mim saiu poder. A palavra aqui no grego é dinamis, da onde se origina a palavra dinamite. É como se aquela mulher tivesse recebido uma explosão. Ela foi bombardeada com o poder de Deus. Ele disse, de mim saiu dinamis. Acho que os discípulos ficaram, como assim?
Interessante demais, Pedro falando, Senhor, mestre, as multidões te apertam, te empurram, mas Jesus afirmou, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. Aleluia. Aleluia. De mim saiu virtude, uma frequência de cura saiu de mim. Aquela mulher decidiu restaurar a frequência dela. Tudo porque uma pessoa decidiu restaurar a frequência dela com ele. Ela disse, se eu apenas tocar nele, eu não preciso nem falar, eu nem ouvi o sermão dele, eu ficarei curado. Ela creu, diga, ela creu. Ela determinou no coração dela, eu vou ter uma restauração na minha frequência com ele. E você não tem como restaurar a frequência com Deus sem tocar nele. Você precisa se aproximar dele. Muitos estavam tocando em Jesus ali. Isso me chama a atenção. Eu não tenho como passar por esse texto sem destacar que muitos estavam tocando em Jesus, mas muitos não estavam sendo curados. Muitos estavam ali empurrando e tocando na orla de Jesus, mas não estavam liberando a palavra de cura sobre a sua própria vida. Eles não estavam ali acreditando, mas sim querendo ver para crer. Ela não. Ela disse, se eu apenas tocar nele, o meu milagre vai acontecer. E quando a fé dela se alinhou com Cristo, a virtude fluiu, a frequência da cura aconteceu. Talvez o que esteja faltando para você nessa noite não é Deus ser mais poderoso, porque Ele não precisa ser mais poderoso. Talvez o que esteja faltando para você hoje é você alinhar, voltar a se conectar com Deus novamente. Você perdeu o foco, você vem para a igreja por causa de pessoas, por causa de amizades. É muito bom nós termos amigos na igreja, nós termos relacionamento na igreja, nós comermos um espetinho numa célula, nós estarmos juntos numa praia, nós irmos para um acampamento. Mas eu tenho que entender que quando o meu amigo não estiver do meu lado, quando eu precisar de uma resposta, quando eu estiver sozinho no meu quarto, eu preciso estar alinhado com Deus. Porque não vai ser dos homens a minha vitória. Não vai ser dos homens a minha vitória. Pode ter certeza, quando eu subo aqui, eu esvazio tudo que eu tenho para entregar. Eu pego o saco que eu tenho e esvazio tudinho. E talvez você diga assim, mas eu estou ainda na metade, pastor. O restante você vai encher com Deus. O restante você vai encher com o Senhor. Por isso que nenhum pastor vai conseguir agradar todo mundo. Por quê? Porque a gente entrega tudo que tem, mas tem gente que diz assim, eu já enchi. Tem gente que diz assim, eu estou ainda pela metade. Tem gente que diz assim, eu estou em 30%, pastor. Eu quero mais. E aí é onde você precisa agora entender que existe a disciplina do quarto secreto. Diga assim, a disciplina do quarto secreto. Eu quero te ensinar aqui algumas coisas, pelo menos 3, para que você aumente a sua frequência com Deus. Quantos querem aumentar a sua frequência com Deus? Quantos querem restaurar a sua frequência com Deus? Quantos estão sem sintonia? Não está ouvindo Deus falar? Deus nunca mais falou contigo. Será que é porque Deus ficou mudo? Ou é porque você está desintonizado? Você está ligando o seu coração nas coisas erradas, nas pessoas erradas. E o Senhor está dizendo assim, eu estou disponível aqui. Eu não mudei. Então,
Diga assim: eu preciso da disciplina do quarto fechado. Resgate minutos de silêncio intencional durante o seu dia para com Deus. Desligue-se das telas. Silencie a ansiedade do teu coração pela vida. E declare assim: Espírito Santo, paire. Diga, Hashef. Anote essa palavra aí. Do teu jeito. O que importa é que quando tu lê, tu vai pensar. Hashef. Paire sobre mim hoje. Paire sobre a minha mente hoje. Deixe o seu cérebro, o seu coração se acalmar com a presença de Deus. Entre no seu quarto secreto. Entre no seu quarto secreto. Tem muita gente que não deixa ou não prepara os ambientes para Deus. Deus precisa de ambientes. Amém, queridos? Deus se movimenta com ambientes. Em ambientes. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Ambiente. Amém? O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. A cura durante os louvores do seu povo. Por isso que a gente canta, adora, ministra. Mas há um segredo de Deus que Ele quer te revelar. Mas Ele vai te revelar somente no quarto secreto. Somente no silêncio do teu coração e da tua mente. Tu e Deus. E mais ninguém. Sem pastor por perto. Sem líder de célula por perto. Sem presbítero, sem diáconos. Sem pai e mãe, sem esposa, sem marido, sem filhos por perto. Às vezes você anda tão agitada, mulher, sabe por quê? Porque você nunca mais entrou no teu quarto. Nunca mais fechou a porta. Nunca mais dobrou os teus joelhos. Nunca mais sentiu as lágrimas escorrerem no rosto. De desejo e de paixão por Jesus. Você mergulhou e se afogou nos problemas da sua casa. No que falta, no que está fora do lugar, no que está quebrado. Busque o quarto secreto. Busque o quarto secreto. Deixe o seu cérebro e o seu coração se acalmarem com a presença de Deus. Amém? Em segundo lugar, eu quero dizer, toque Jesus. Toque em Jesus de forma intencional. Transforme a sua oração religiosa e genérica em um clamor focado. Como uma verdadeira família na graça. Declare que os ruídos deste mundo não entrarão no culto da sua casa, no seu lar. Seja intencional. Busque o poder de Deus na sua vida. Busque o poder de Deus para a sua casa. Busque o poder de Deus para o seu ministério. Busque o poder de Deus para a sua saúde. Busque o poder de Deus para as suas emoções. Jovens, adolescentes, orem mais. Orem mais. Deixem de contar com a oração só dos seus pais. Porque tudo vai mudar na sua vida quando você começar a assumir a responsabilidade pela sua própria fé. Tudo vai mudar na sua vida quando você passar a assumir o controle das suas emoções. Quando você passar a submeter os seus medos, os seus anseios, os seus traumas a Deus. Mas Deus está preocupado comigo, eu sou tão jovem ainda, sou tão adolescente, gosto de jogar videogame, ver rios, assistir série. Eu não estou muito preocupado com a vida, não. Sim, você já deve começar a se preocupar. Porque a vida é dura. A vida é dura. E você precisa começar a ver os milagres de Deus na tua vida. Amém? Você escuta os milagres que os teus pais contam. Mas você precisa viver os teus milagres.
Deus quer se revelar para você. Deus quer usar você. Deus quer transformar você para que você seja frequente, para que você transborde a frequência de Deus. Esse é o terceiro ponto. Diga assim: transbordando a frequência de Deus. Então, quando você experimenta uma transferência de poder, quando você experimenta um toque de Deus na tua vida, o seu sistema nervoso, o seu espírito, tudo isso muda. A gente conversa com os novos convertidos e a gente vê no rosto deles uma frequência diferente. A gente percebe no rosto deles, porque eles ainda estão vivendo ali, bombardeados pelo dinamis que receberam, porque é um dinamis. Por isso que a Bíblia fala do primeiro amor, amém? A Bíblia fala de que o primeiro amor é aquele dinamis, é aquele impacto forte que você recebe da parte de Deus. E então, quando você recebe esse impacto, você fica como quem sonha. Um dia eu estava num culto e uma ex-repórter da Rede Globo foi ministrar lá, eu já contei isso aqui. E eu estava com um contrabaixo ali, maguinho, tocando. E ela pregava, olhava para mim, e o Senhor estava ministrando o coração dela, e ela olhando para mim. E ela olhava para mim, olhava. Quando ela subiu para contar o testemunho dela, que era repórter da Rede Globo, que ela viveu nos bastidores da Rede Globo, aquela mulher tinha tanta coisa muito mais importante para falar. Ela parou para mim, parou a igreja estava lotada, gente do lado de fora. Há 30 anos, há 24 anos atrás, 22 anos atrás, ela olhou e disse: eu tenho que falar com esse jovem antes de começar o meu testemunho. E ela disse: olha, Deus tem um projeto na tua história, na tua vida. Ele começou a falar para mim ali o que Ele tem revelado para você. Foi tão impactante aquilo, eu recebi naquele momento como se fosse aquelas palavras, um dinamis, um poder dentro de mim. Eu chorava copiosamente, eu chorava demais, chorava. E depois daquele dia, um outro dia, eu disse: meu Deus, que é isso que eu estou sentindo? Foi o dinamis, foi o poder de Deus, a revelação de Deus na tua vida, na tua história. Talvez você está aqui, jovem, porque alguém te chamou, porque alguém te convidou. Talvez você está aqui, adulto, irmão, jovem, mas Deus quer revelar esse poder para você. Porque você vai crer e você vai viver na casa do Senhor, ler a palavra, não porque alguém disse, mas porque você experimentou. Você vai dizer assim: eu toquei nele e dele saiu poder. Jesus vai dizer: de mim saiu poder na vida dele. Você vai ter experiência para contar. Então você vai ser um multiplicador do conhecimento. Você não vai mais guardar aquilo, você vai multiplicar. Por isso que aqui na nossa igreja nós temos os multiplicadores do conhecimento. Quer dizer que já foi passada a apostila para as pessoas, para os multiplicadores. E eles vão começar já essa semana a agendar com vocês para começar discipulado, a preparação de vocês. Vocês vão ser muito fortalecidos com os 4 primeiros estudos que receberão, né? Mas pastor, eu estou aqui na igreja, preciso de um discipulado desse de novo. Procura um multiplicador, me procura, que eu vou delegar um multiplicador para cuidar de você e te preparar novamente para que você seja um multiplicador. Discipule seus filhos, discipule sua casa, discipule seus irmãos. Ensine aos seus irmãos a saírem do caos, a encontrarem cura através das suas orações. As orações estabelecem cura. Tiago vai dizer: algo enfermo entre vós, chame os presbíteros e faça a oração da fé e unja com óleo, e o enfermo será curado. Mas a modernidade levou a igreja junto com ela. E hoje, quando ficamos doentes,
ou quando uma nuvem de enfermidade paira sobre a nossa vida, corremos logo para os remédios. E eu não estou dizendo que você deve tirar os remédios que você toma, pelo amor de Deus. Se você já toma, continue. Mas eu quero dizer para você, confie no poder da oração. Volte a se conectar com Deus. Declare como aquela mulher, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela já havia sofrido há mais de 12 anos. Quantos anos? Uma hemorragia muito severa. Ela já tinha gastado tudo o que tinha. Ela estava num estado econômico e financeiro muito ruim. Talvez você está aqui hoje assim, endividado, já gastou tudo que tem. Ou aliás, não tem mais nada o que gastar. Está frustrado, dizendo assim, eu preciso de uma resposta, eu queria que Deus falasse comigo nesse culto hoje. Queria que Deus me mostrasse o caminho. E Deus está dizendo assim, restaura a tua frequência, porque eu quero te curar. Eu quero curar a tua vida, a tua mente, o teu coração. Porque, queridos, o estado de pobreza mental é o que de fato empobrece a gente no mundo material. Se você entende que nasceu para sofrer, você vai sofrer. O seu cérebro vai preparar o seu corpo para sofrer. Mas se você diz assim, eu creio, diga assim, eu creio, que o Senhor Jesus, Ele vai pairar com o seu espírito no caos da minha vida, preparando-o para receber a palavra. E vai ver luz, vai ter luz, vai haver prosperidade, vai haver milagre, vai haver transformação. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, Rachef, ele está pairando. Ele está preparando, ele está ali conectado com os seus filhotes, com o projeto de Deus. Porque Deus nunca ficou distante de você, você foi que se distanciou de Deus. Deus nunca deixou que o seu Espírito Santo se afastasse de você, mas você mudou a frequência. Quando a gente muda a frequência, tá? Cuidado com o coração. Cuidado com o teu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração dos elogios, guarda o teu coração das ambições desta vida, guarda o teu coração, protege o teu coração. Porque o teu coração vai te desviar, vai desviar a frequência, você vai adoecer. Porque Deus quer te curar. Deus quer curar as tuas feridas. Diga assim, eu fui projetado para descansar na presença de Deus. Eu fui projetado para estar numa frequência e não no ruído. Deus quer trazer a calmaria de volta à tua casa. Deus quer trazer a calmaria de volta à tua casa, à tua mente. Você vai parar de gritar com seu marido, com seus filhos, você vai parar de gritar com sua esposa, porque Deus não te fez para tu andar nessa frequência. Eu pergunto a você, quantos já se estressaram e sentiram uma dorzinha no peito? Não precisa levantar a mão não. Quantos já se estressaram e fizeram assim? Sabe por quê, querido? Porque a frequência mexeu na frequência do teu. Diga assim, frequências. Tudo é frequência. Tá entendendo? Se tu for para um cardiologista agora, ele vai medir as tuas frequências cardíacas. As tuas frequências de pulso. Porque você é movido por frequências. E Deus quer baixar as tuas frequências. Foi um amém. Só eu vi um amém aí que eu senti um som nesse amém. Eu senti um som. Eu tomo posse, amém, irmãs? Eu tomo posse. Quem falou esse amém aí, eu tomo posse. Deus quer baixar as tuas frequências. Tem gente com as frequências muito altas, lá em cima. Vai infartar.
Amém? Não, misericórdia. Vai infartar, tem que baixar a frequência, tem que realinhar a frequência para com a frequência de quê? De Deus. Sabe por quê, querido? Está desconectado do céu. Está conectado com os problemas aqui na terra. Está conectado com as coisas. Eu vejo uns vídeos no Instagram, né? O cara sentado, aí botam na cabeça dele 99 problemas. Aí vem a esposa com 1% de problema. Nada disso, querido. Nada disso. A esposa tem problema, o homem tem problema, os filhos têm problemas. Mas nós precisamos declarar: se eu apenas tocar nele, eu serei curado. O Senhor vai mudar, Hashef. Ele está preparando o meu ambiente de cura, de milagre. Vai vir uma palavra poderosa para a minha vida. O vazio vai sair do meu peito. Eu vou preencher esse vazio em forma de Deus. Quantos precisam preencher o seu vazio com Deus? Sabe por quê? Porque quando você não preenche com Deus, você vai preencher com os vícios, pornografia, jogos, bebidas e assim vai. Tudo vai ser sugestivo, mas não vai funcionar. Porque existe um vazio em você que é em forma de Deus. E você precisa preencher esse vazio com Ele. Você precisa dizer: Senhor, volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar de origem. Porque eu me desconectei, me desintonizei. Eu preciso voltar. Eu preciso me encher novamente. Eu preciso, sabe? Tem gente que está, queridos, vazando vida. Eu gostei dessa frase. Diga assim: vazando vida. Deus quer estancar para que você não perca sua vida. Sua vida é preciosa. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, protegendo sua vida, protegendo sua história, seus planos, os planos de Deus para sua vida. Hoje o mesmo Espírito do universo está aqui. Aleluia! O mesmo Espírito que estava lá no primeiro momento de tudo, o Espírito de Deus está aqui. E Ele está Hashef. Ele está pairando. Ele está pairando. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos para ver se tu sente a sintonia dele. Fecha teus olhos para ver se tu sente a sintonia dele. Tem gente que é tão conectado, gente, que se arrepia, sabe? Pode deixar ligado, irmão, pode deixar ligado. Não começou o louvor, não. Tem gente que é tão conectado que se arrepia, sente algo diferente. Então, Ele está aqui. Ele está pairando. Está pairando. Hashef, pairando como uma ave, protegendo o projeto de Deus que é a tua vida. Ele está pairando como uma ave, protegendo o projeto de Deus que é a tua história. Porque Ele sabe que quando Deus liberar uma palavra, quando Deus disser assim: haja luz, você será uma bomba do inferno. Ele sabe que você será um instrumento poderoso de Deus nesta história, nessa vida, neste século que você vive. O Espírito do universo está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, pairando sobre as trevas do abismo emocional, pairando sobre as trevas das tuas carências. Ele está dizendo assim: filha, deixa de ter coração vulnerável e deixa eu preencher o teu coração, para tu não ser mais ferida por homens que só se aproximam de tu para aproveitar a tua carne. Homens
Deixa eu preencher o vazio que há no teu coração, para tu parar de buscar mamon. Só fica feliz quando tem mamon, quando tem dinheiro. Eu quero ser a tua felicidade. Eu quero restaurar a tua alegria, eu quero restaurar o teu casamento. Mulheres, eu quero restaurar, eu quero estar no trono do teu coração. É hora de você dizer assim: olha, eu quero, com intencionalidade, e deixar que o poder curativo de Cristo flua para dentro da sua mente, para o seu corpo. O Senhor está entrando na tua mente nessa noite. Não sou eu. Eu não estou aqui para fazer lavagem cerebral em ninguém. Eu estou aqui para ministrar uma palavra de vida. Ministrar uma palavra de saúde para os teus ossos. Uma palavra de fortalecimento para a tua alma, para o teu espírito, para as tuas emoções. Para tirar você do ambiente de agitação e de ruídos para um ambiente de paz. Uma paz que excede a todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias. Não depende do que você tem em casa ou não para comer. Uma paz que não depende se você está com todas as suas contas pagas ou não. Uma paz que não depende se você está curado ou não. Uma paz que excede a todo o entendimento. É sobre isso que eu estou falando aqui. De você se sintonizar com Deus e receber a cura divina na tua mente, no teu corpo e no teu espírito. Você vem para a igreja, você levantou sua mão, aceitou Jesus, ou talvez você está aqui e ainda não é crente, ainda não aceitou a Jesus. Mas hoje é um dia de você mudar. Hoje é um dia de você se sintonizar. Diga assim: a frequência da cura. Quantos querem a frequência da cura? Quantos querem a frequência da cura? Fique de pé nesse instante. Quantos querem a frequência da cura?